Olá, estamos iniciando mais um Cidadania. Eu vou conversar com o senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, e o engenheiro Carlos Schneider, presidente da Fundação CERT, Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras de Santa Catarina. O tema dessa entrevista é pouco conhecido. Vamos falar das chamadas terras raras, nome dado para identificar 17 elementos químicos, chamados metais macios, cada vez mais utilizados na indústria de alta tecnologia. Vou começar pedindo ao engenheiro Schneider para nos esclarecer o que vem a ser as chamadas terras raras e por que elas são hoje tão importantes nesse mundo globalizado. Quando éramos estudantes, né, lá no secundário, tínhamos que, nas disciplinas de química, tínhamos que estudar a tabela periódica, né, começando lá com hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, né, e cada vez que avançasse mais nessa tabela, nós chegávamos a nomes assim mais complicados, né, que são justamente elementos metálicos, elementos raros, mais raros, né, na natureza, e por isso esse conjunto de 17 elementos, né, recebeu aí uma designação de terras raras. E por que eles são tão apreciados, tão disputados atualmente? De fato, esses elementos, né, que até alguns deles chegam próximo aos elementos radioativos, eles têm propriedades excepcionais, né, e com eles, né, pode-se fazer as telas interativas de telefone, as telas de TV, e um elemento realmente chave que se faz com esses elementos são os ímãs. Uhum. Os ímãs de alto desempenho, às vezes também chamado ímãs de terras raras. E, senador Luiz Henrique, o senhor expressou uma preocupação em relação a esse assunto, requerendo e foi aprovada a criação de uma subcomissão no âmbito da Comissão de Ciência e Tecnologia para tratar deste assunto. Por quê? Qual foi o que o motivou a tomar essa atitude? Olha, está vindo aí, Ronneberg, uma nova era industrial. Aliás, não digo que ela virá, ela já está aí, mas ela vai se intensificar. E essa nova era industrial, ela vai buscar cada vez mais melhor desempenho com menos uso de energia. A questão do uso de energia, da redução do consumo de energia, é uma questão vital para o futuro da humanidade. Ora, então, essa nova estrutura industrial exige, né, novos elementos, como os ímãs de terras raras, que são fundamentais para propiciar essa nova eficiência dos produtos, a condição de melhor qualidade, porque nessa nova era industrial, cada vez mais, a qualidade vai ser o imperativo para a venda dos produtos. E nós não temos nenhum marco regulatório, nós não temos nenhuma legislação que aborde todas as fases da apropriação das terras raras, desde a mineração, a pesquisa e lavra, a mineração, a seleção. É preciso selecionar, porque as terras raras elas estão no meio de outros elementos, inclusive elementos radioativos, que é um problema, né? E até chegar à industrialização. Por isso o senhor propôs que a criação dessa subcomissão que teria, então, o objetivo de definir, de propor um novo marco regulatório para o setor. E a metodologia que nós vamos adotar é a seguinte: nós vamos procurar, no âmbito da subcomissão, elaborar um anteprojeto de lei, vamos encaminhá-lo aos diversos órgãos do governo, MCT, Ministério de Minas e Energia, Ministério da Fazenda e outros tantos, vamos encaminhar às universidades e aos centros de excelência e à comunidade científica e vamos pedir que enviem sugestões
Depois, a subcomissão vai votar um projeto, e esse projeto, então, nós vamos apresentar como projeto da Comissão de Ciência e Tecnologia para tramitar no Senado e ter uma tramitação mais rápida, porque ele já vem maturado por uma oferta de sugestões a mais diferenciada possível. Professor Schneider, e como é o mercado de terras raras no mundo? Como é que essa questão hoje está colocada no panorama mundial? De fato, há algumas décadas atrás, né, havia uma produção de terras raras, de elementos de terras raras nos Estados Unidos, aqui no Brasil mesmo, né? Nós tínhamos uma competência e uma capacidade produtiva, pequena, mas tínhamos, né? E assim também existia em outros países. Só que a China, né, ela entrou com uma estratégia de oferecer ao mercado mundial por preços bastante baixos, né? E em função justamente da complexidade e também dos problemas ambientais associados, né, países como os Estados Unidos, né, e outros os países europeus deixaram de produzir. Era mais fácil comprar da China. E assim a China hoje assumiu o monopólio, né? Ela detém 95%, né, da produção dos elementos de terras raras. Veja bem. Isso significa não só para o Brasil, mas para os outros países uma ameaça, digamos assim. Claro. A China tem 97% do mercado mundial. 97%. E por que os chineses... O senhor estava comentando que o Brasil já teve esse expertise e já produziu terras raras. Nos anos 80, nós já tínhamos um domínio da tecnologia e já beneficiávamos terras raras. E, por essa razão, talvez, o Brasil, como os Estados Unidos, abandonaram essa política, que ela tem que ser tomada agora. Vou dizer por quê. Porque elas vão ser utilizadas em escala. Vou dar um exemplo. Ninguém tem dúvida que vem aí o automóvel elétrico. Ninguém tem dúvida que vem aí o automóvel elétrico. Ele só não está sendo produzido em escala porque isso provocaria um caos na economia mundial que depende hoje do petróleo, né? Essas estruturas petrolíferas todas seriam desmontadas. E o carro elétrico exige o ímã de terras raras. Está crescendo, vai se ampliar cada vez mais, por questões ambientais, a energia eólica. Aquelas torres de energia eólica, elas são mais eficientes com os ímãs de terras raras. Todos esses equipamentos eletrônicos, tomografia, tablets, ressonância, iPad, a TV... celulares mais modernos, LED, etc. Tudo isso vai depender do desenvolvimento dessa indústria de ponta, entendeu? Então é fundamental que o Brasil entre urgente nessa onda. E entre com escala, ou seja, para produzir mesmo. Isso, que nós não venhamos lamentar no futuro, tenhamos perdido essa oportunidade, como perdemos a oportunidade de ser uma nação atômica, quando deixamos de desenvolver na sua plenitude a tecnologia nuclear. Eu lembro de grandes heróis e mártires que tivemos, como o ex-ministro Renato Acher, que foi cassado, afastado da vida pública, como o professor Leite Lopes, professor Mário Schemberg, o grande almirante Álvaro Alberto, que teve que contrabandear centrífugas da Alemanha para iniciar o processo de enriquecimento do urânio, né? E o Brasil perdeu. Ficamos a meio caminho. Mandamos urânio, tório, berilo, monazita, os materiais estratégicos, mandamos para os países desenvolvidos, principalmente os Estados Unidos, e ficamos
à beira da estrada nessa matéria. E a nossa angústia é que o Brasil perca de novo esse salto para o futuro. Professor Schneider, o senador falou aí em contrabando. Eu me lembro que antigamente se falava muito em contrabando de areia monazítica. Isso tem alguma coisa a ver com esse tema de terras raras que nós estamos falando? Exatamente. A monazita, ela contém terras raras, diversos tipos, né, em grande percentual. Né? É o minério por excelência para... Ou seja, então aquelas denúncias de contrabando tinham procedência e tinham esse interesse por trás. De fato, o Brasil, nas décadas passadas, né, ele foi produtor de minério de terras raras. Né? Isso ia na forma de monazita, na forma de outros minérios, era exportado. Havia alguns processos aqui da chamada separação, né? Mas nada mais do que isso. Né? O esforço que está se programando agora, né, que o Brasil domine plenamente, né, o processo desde a prospecção, a mineração, a concentração, a separação e depois os usos. E aí entra a fabricação de ligas especiais, por exemplo. Catalisadores. A fabricação de catalisadores, que é um elemento essencial para a produção dos combustíveis. Né? E hoje o Brasil importa, né, as terras raras para fazer os catalisadores. Né? Mas, além disso, nós tenhamos condições de aqui no Brasil produzir, por exemplo, os ímãs. Né? Nós chegarmos neste elemento estratégico. Né? Voltando E sobre isso eu quero dizer que o acordo feito em 2010 entre o Brasil e a Alemanha, tá? Estabeleceu-se uma meta de 1 ano produzir um diagnóstico dessa matéria e a partir daí, do diagnóstico, executar, no prazo de 5 anos, uma política que chega a isso, desde a pesquisa, a lavra, até a produção dos ímãs de terras raras. E 2 entidades foram designadas pelo Brasil e pela Alemanha, né, para coordenarem todo esse processo que envolve centros de excelência, universidades, que envolve vários ministérios. E, pelo lado brasileiro, foi designado o CERT. A Fundação CERT. Sob coordenação do professor Schneider. Né? Eu tenho grande esperança que o CERT aqui, a Sociedade Fraunhofer, na Alemanha, juntos, possam chegar até a construção do laboratório fábrica para produzir esses ímãs. E, professor, já se sabe onde estão localizadas essas reservas no Brasil? Sim, já se tem conhecimento de diversas, conhece todas. Né? Hoje até se fala que o Brasil tem mais do que a própria China. Né? Só que nós ainda não temos isso mapeado com precisão. Aliás, uma coisa que virá, né, a ser efetivada, né, em função dessa iniciativa do senador Luiz Henrique.